só, pega o teu livro de geografia, que para a gente fechar esse ciclo, mas não sei se vocês lembram, né, mas na aula passada a gente fez a correção, não é, de uma forma, né, puxando mais também para a revisão, não é, das atividades abertas, tá bom? Discursivas e assim por diante. E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer a correção dos desafios geográficos, tá bom? Os desafios geográficos também são muito legais, tá bom? Então eu tenho aqui, por exemplo, a página 115 do livro de vocês. Olha só, na página 115 do livro de vocês, eu tenho a terceira questão. A terceira questão diz assim: nascida nos anos de 1950, essa associação internacional foi pioneira no mundo, com tendência a agregar todo o continente, servindo de modelo para outros blocos de países. Tratamos do bloco regional, lembrando, somente para a gente situar no ano, né, para vocês não ficarem perdendo tanto tempo. Essa atividade é relacionada a qual conteúdo? Veja só, o desafio geográfico a qual eu estou fazendo essa correção é justamente o capítulo 5, União Europeia, tá bom? Então, depois de fazer a leitura desse enunciado, eu tenho a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Dessas daqui, qual delas está relacionada ao contexto, ao enunciado da questão. Logo, se a gente está falando no capítulo da União Europeia, e observe que interessante, essa associação internacional foi pioneira no mundo, com a tendência a agregar todo o continente. Então, só essa parte aqui, ele já está falando de um bloco econômico. Então, foi a primeira a unir todo o continente. Que continente? Europeu. Então, como é o nome do bloco? Né? União Europeia. Ok? A quarta questão diz: a abertura comercial e a livre circulação de capitais e serviços em escala mundial, um fenômeno da globalização, gerou disputas acirradas entre empresas e países no âmbito do mercado global, o que favoreceu a formação de blocos econômicos regionais, alianças econômicas em que os parceiros estabelecem relações econômicas privilegiadas. O bloco econômico que, sem adotar uma moeda única, busca a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços de seus países membros e, ao mesmo tempo, elimina as tarifas aduaneiras internas e adota as tarifas comuns para o mercado fora do bloco, pode ser classificado comum. Então, depois dessas características, já no final do texto do enunciado, você vai pegar todas essas características e vai lembrar quais são as categorias de blocos. E você vai associar. Todas essas características descritas aqui nesse texto está falando de tal categoria de blocos econômicos. Qual é essa categoria? Olha só, mercado comum. Certo, pessoal? Já a quinta questão. O horário de verão foi sugerido por Benjamin Franklin em 1784. Atualmente é adotado por vários países, inclusive o Brasil. Com relação à adoção do horário de verão no Brasil, marque a alternativa incorreta. Nono ano, presta atenção. Marcar a alternativa incorreta. Aí eu tenho aqui, ó, letra A. Para a maior parte dos estados da região Norte e Nordeste, a adoção do horário de verão é ineficiente devido à proximidade da linha do Equador. Ok, corretíssimo. Tá bom? Então, o horário de verão, a gente já chegamos a passar por essa experiência, mas, entretanto, porém, não deu certo. Porque qual é o objetivo? Olha só essa explicação, talvez eu já vou entregar a resposta.
Né? Então, qual é o objetivo do horário de verão? É aproveitar o máximo possível da irradiação solar, tá bom? O máximo possível, certo? Aqui não deu certo, né? Por exemplo, muitas vezes vocês estão assistindo TV, né? Aí nas suas casas, um repórter ao vivo em uma outra região do Brasil, e aí ele diz, olha, aqui é 7 horas. Você olha 19 horas, né? 7 horas da manhã, por exemplo, você olha, né, a TV, tudo escuro. Você olha 7 horas da manhã, tal. Então, provavelmente, fatores geográficos e principalmente, né, os horários, né, o horário de verão, ok? Então, o máximo possível para aproveitar a irradiação solar e aproveitando a claridade, né, a luz do sol, né, se especula que tem uma economia extraordinária na energia elétrica, tá bom? Então a letra A está correta. Aí a gente vai agora para a letra C. O horário de verão, letra C, o horário de verão proporciona a redistribuição dos horários em que a energia é mais consumida, evitando os blackouts, ok? Então, ok, isso aqui está correto também, não é para marcar. A letra D, para evitar transtorno à população, ele é fixado somente no período e nas regiões em que o sol nasce antes das 6 horas e 30 minutos. Essa questão também está correta, não é para marcar. Lembrando, é para marcar a questão incorreta, que é justamente a letra B, que diz: a adoção do horário de verão promove a economia no consumo de combustível. Aí estava na cara, tá bom? Consumo de combustível talvez tenha alguma coisa a ver, tá bom? Mas o primordial do horário de verão, a constituição do horário de verão, né, a lógica principal é justamente reduzir, né, o consumo de energia elétrica, tá bom? E aí a gente agora vai, pessoal, para a página 139. Já ia esquecendo aqui, tá bom? A segunda questão, né, a letra correta para você marcar é a letra B. E a primeira questão na página 114 também é a letra B. Uma responde a outra. Se você fizer a leitura aí do primeiro e segundo quesito, né, é porque uma dá a resposta da outra. Veja só que interessante aí, tá bom? Agora a gente vai para a página 139 do nosso livro, tá certo, pessoal? Página 139 para a gente concluir, certo? Na página 139, olha só, essa atividade está sendo relacionada a qual temática? Estou voltando aqui, ó. Ela está justamente associada à temática, olha só, a Rússia e o leste europeu, certo? Então está associada a esse conteúdo. Na página 139 eu tenho: o leste europeu busca uma maior aproximação com o ocidente. Lembrando, o leste europeu, oriente, tá bom? Visando o possível ingresso na União Europeia. Entre os países que mais avançaram no processo de transição da economia planificada para a economia de mercado, destaca-se o PA. O PA, tá bom? 2 países. Quais deles se destacam nessa aproximação? O que é uma economia planificada? É aquela economia fechada, sem ter contato com o planeta, com os continentes, né, com todos os continentes do planeta. Então, lembra lá que a Rússia estava passando aquele processo de economia planificada, a União Soviética, o socialismo, então era muito fechado. Agora o Muro de Berlim caiu, o capitalismo teve vitória sobre o socialismo e os países que estavam do lado oriental da Europa
passaram agora a fazer processos, a passar por um processo, né, para modificar a sua base econômica. O mercado era planificado e agora passou a ser uma economia de mercado. O que é uma economia de mercado? Agora é necessário ter contato com todos os continentes do planeta, do mundo. Então, os países do Oriente que mais se aproximaram dos países ocidentais para tentar, justamente ingressar na União Europeia, quais foram? Tá bom? Então, observe aí, é a letra B do livro dessa questão, certo, gente? A segunda questão, o diálogo a seguir, circunscreve a realidade política do mapa abaixo, cujo país deixou de existir, tá bom? Então, o país, ele deixou de existir. Aí eu venho aqui, por exemplo, eu tenho, foram os servos que fizeram isso, pai? Pergunta o garoto de 7 anos. A tensão aumenta e Mickey é prontamente repreendido. Não fale essa palavra aqui, em voz alta, aconselha Milimir, visivelmente perturbado. Aí ele coloca o mapa, tá bom? E o mapa ele está todo dividido. A realidade é essa daqui. Ele quer saber, observe a questão. A tensão retratada no texto reflete-se a. Tanto o texto quanto o mapa está refletindo qual realidade aqui. Observe a letra C, tá bom? É justamente aqui, ó, essa desordem. Ou seja, a gente precisa agora separar os nossos territórios, porque agora eu já me sinto livre. Eu não estou mais sobre o jugo do socialismo. Agora o capitalismo chegou, agora, aparentemente a minha cultura ela começa a ser valorizada e assim por diante. E aí os territórios passaram a ganhar características extraordinárias. E essas características, como vocês já bem sabem, está muito ligado à cultura, à religião e assim por diante. Então, cada um vai proteger o seu lado religioso. Então, para responder essa questão aqui, dessas opções, a letra C é a que melhor corresponde. Tá bom, pessoal? No terceiro quesito, olha só, no terceiro quesito do livro de vocês, eu tenho aqui os dois mapas, observe. Estado dos Balcãs, em 1949 e em 2008. 1949 tem um mapa aí, e 2008 tem outro mapa. Antes disso, você analisa esses mapas. Observe que o mapa de 49, observe que ele tem poucas divisões territoriais. Agora, observe em 2008, aumentou a quantidade de divisões territoriais. Aí, dos dois fatores fundamentais responsáveis pelas mudanças territoriais registradas nos mapas, encontram-se em. Aí, quais dessas letras é a correta? A letra A, emergência de nacionalismo e fortalecimento de diferenças culturais. Foi o que eu acabei de falar respondendo a questão anterior, tá bom? A partir desse momento, quando eles começaram a ter determinadas liberdades, eles começaram agora a delimitar, a redividir-se. Vamos lá de novo. A partir do momento que eles passaram a sentir o gostinho da liberdade, a sair daquele jugo da opressão, eles começaram a dividir, o território mais uma vez. Olha só, a gente precisa reavaliar esse território. Então, cada pessoa ou cada cultura, cada grupo, cada povo é necessário que tenha o seu território. Foi justamente isso que aconteceu no mapa de 2008, tá bom, pessoal? A quarta questão, analise a charge apresentada abaixo. Observe a charge, tá bom? Muros, divisões e assim por diante, certo? Do outro lado,
eu tenho aqui três afirmativas, ok? Depois que você fizer a leitura dessas três afirmativas, aí eu tenho aqui a outra questão que é para você marcar as questões, a questão correta. No caso aqui é a letra D. Todas as afirmativas estão corretas, ok, pessoal? Na quinta questão, gente, o que é que eu tenho? Observe a figura a seguir e assinale a alternativa correta. Quando vocês estiverem fazendo essas atividades, atentem para a leitura. Eu vou marcar a qual? A questão está pedindo para marcar a qual? A correta ou a incorreta? Certo, pessoal? No caso da quinta questão, observe aí, é a letra C. A sexta questão é maravilhosa para fazer. Observe as fotos abaixo. Elas são respectivamente na sequência, e você vai olhar, ok? Eu tenho 4 imagens, elas estão legendadas, estão marcadas com o numeral de 1 a 4, e logo abaixo você vai ver as afirmativas, certo? E observe que tem uma circunferência, você vai marcar aqui, vai colocar o numeral da imagem que corresponde a essa afirmativa, pessoal. Depois que você montar tudo isso aqui, você vai assinalar a sequência correta das afirmativas. Você vai dizer assim, apenas. A imagem 1, observe lá em cima. O que está escrito aqui sobre a imagem 1 é verdadeira ou falsa? A imagem 2, o que está escrito aqui no numeral 2 é verdadeiro ou falso? Tá bom? E depois você vai assinalar a sequência correta, certo, pessoal? No sétimo quesito, o sétimo quesito do livro de vocês, na página 144 do livro de vocês, eu tenho justamente, sétimo quesito é a letra C. No oitavo quesito, eu tenho a letra D. No nono quesito, eu tenho a letra C. No 10º quesito, eu tenho a letra D. No 11º quesito, eu tenho a letra D. No 12º quesito, eu tenho a letra E. No 13º, eu tenho a letra B. E no 14º, eu tenho a letra B. Tá bom? Desculpe. No 14º, eu tenho a letra A. Ok, pessoal? Eu peço para vocês, encarecidamente, do 9º ano, que leve as nossas aulas a sério. Tá bom? Porque a partir do momento que você leva as nossas aulas a sério, você não está fazendo um bem para mim. Você apenas não está fazendo um bem para a escola. Você está fazendo um bem para você mesmo. Tá certo, pessoal? A gente está passando por esses momentos difíceis e vocês não podem perder o ritmo. Por quê? Vocês devem almejar o 1º ano do ensino médio. E imagine a perturbação que será você chegando no ensino médio, no 1º ano do ensino médio, com um conhecimento muito limitado. Vai sofrer muito. Então, já que a escola abriu esse canal de comunicação para a gente manter esse tipo de relacionamento, porque o que a gente está fazendo aqui do outro lado da tela de vocês é passando orientações, dando continuação a esses conteúdos para vocês não ficarem totalmente desprezados. Mas é preciso que vocês façam a parte de vocês. Ah, professor, é muita coisa. É muita atividade, são muitas, são coisas assim terríveis. Não. O ritmo continua o mesmo. Sabe o que foi que aconteceu? Você confiou que tudo estaria lá, salvo no seu computador, salvo na internet, e você ficou adiando. Não, eu assisto tal aula, depois eu assisto tal horário e assim por diante. Você foi adiando.
E o que é que acontece? Se você estabelecer um ritmo, pessoal, você verá, né, que todo o nosso procedimento foi para manter, né, os nossos ritmos de estudos. Certo, pessoal? Então, leve a sério. Certo, gente? Né? Leve os estudos de vocês a sério, ok? E como vocês podem observar, a nossa aula com relação às outras aulas, né, lógico, anteriores, mais prolongadas e assim por diante, essa é mais curtinha, tá bom? Porque foi um ritmo que eu encontrei para passar essa correção sobre desafios geográficos. Porque quem sabe, né, possa cair algumas dessas aqui nas nossas atividades, não é isso, pessoal? Então, um forte abraço para cada um de vocês, ok? E não perca a fé.